Queridos, hoje eu quero falar sobre o maior espetáculo do mundo. Vamos dizer isso juntos? Vamos lá? Diga assim comigo: o maior espetáculo do mundo. Uau, no dicionário da língua portuguesa, espetáculo é uma apresentação pública. É uma apresentação que chama a nossa atenção e automaticamente nos prende. Bom, nós sabemos que em pleno século 21, século da informação, do desenvolvimento tecnológico, nós vemos também um vazio explícito no coração da humanidade. E hoje, diante desse cenário tão caótico, tão triste, tão deplorável, tudo se torna um show e automaticamente vira entretenimento das massas. Então, se você quer ganhar destaque, basta fazer uma palhaçada, ser um pouco cômico, e aí você vai para as redes sociais, e isso se torna um show, se torna um certo espetáculo. E as pessoas sempre estão, se aprisionando cada vez mais às redes sociais. Geralmente, quando nós acordamos, a primeira coisa que fazemos é procurar o celular. E se fosse só para ver as horas, uau, seria muito bom. Mas automaticamente a gente começa a ver as notícias e aí nós vamos para o meio que nos entretém e nós ficamos ali vidrados, quem sabe horas, quem sabe momentos, desperdiçando aquilo que de fato é precioso. O nosso tempo com aqueles que nós amamos, a nossa família e, acima de tudo, um tempo inicial com Deus, que está pronto para abençoar o nosso dia, a nossa semana, o nosso mês. Você pode dizer amém por isso? Bom, então tudo se torna um espetáculo. Mas o que nós vemos é que mesmo a humanidade, com tantos vídeos atrativos, com tantos teatros, com tantas telenovelas, filmes, séries, nós vemos que o ser humano, ele continua vazio. Nós percebemos que nada, escute, olhe para mim, satisfaz o homem. Por isso que ele vive freneticamente em busca de algo. E parece que ele encontra, mas aquilo que ele encontra escorre pelos dedos. E aí, no apagar das luzes, o que surge é a tristeza, é a depressão, é a angústia, é o medo, é as aflições, os traumas, as feridas e os pensamentos suicidas. Bom, os espetáculos do mundo são falsos, porque nenhum espetáculo da terra consegue transformar a vida de alguém. Ainda que causa um certo espanto, ainda que tire de nós uma admiração e nos prenda por algum momento, ele não nos transforma. Mas hoje eu quero falar do maior espetáculo do mundo. E esse espetáculo se chama a cruz de Jesus. Um espetáculo que revela ao universo o grande amor de Deus. Um espetáculo que demonstra um Deus que sacrifica o seu Filho para redimir todos aqueles que se aproximam da cruz. Se você está aqui hoje, eu quero crer que a cruz te atraiu. A mensagem da cruz tocou o seu coração. Porque se de fato nós nos reunimos em um lugar chamado eclésia, chamado igreja, mas a cruz não é o centro daquele ambiente, Cristo não está nele. Porque olhar para a Bíblia é olhar para uma cruz. Olhar para Jesus é olhar para a cruz. Olhar para as boas novas do Evangelho, que nos perdoa, nos transforma, é olhar para a cruz. E sobre a obra da cruz, um teólogo britânico chamado Martin Lloyd Jones, ele disse: eu vejo um espetáculo que o mundo jamais vira antes e jamais verá de novo. Esse grande teólogo, ele era também médico, e ele se torna uma voz do século 20, e ele faz essa afirmação sobre a cruz. E nós podemos também falar de Charles Spurgeon, que diz que a cruz, escute, é um quadro
que Deus pintou com um pincel chamado amor eterno. Então, quando eu e você, e hoje eu quero chamar a sua atenção, para não olharmos simplesmente para a cruz e entender que um homem morreu nela. Eu não quero que você olhe para a cruz e fixe a sua mente simplesmente em um corpo que foi crucificado no madeiro. Mas por trás desse cenário tão horrendo, tão assustador, existe um propósito eterno. E o propósito da cruz, diga comigo, é redimir a humanidade. Esse é o propósito da cruz. Então, se você pega uma cruz e coloca no pescoço como um amuleto da sorte, você errou. Você não compreendeu o peso da cruz. E a Bíblia vai nos dizer que o autor principal desse espetáculo é Jesus, o homem do madeiro, o homem que veio com uma missão, um homem que veio com um propósito definido. Vamos para o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 14, por favor. Evangelho de João 3, 14. Da mesma forma, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Versículo 15. Para que todo aquele, o quê? Que nele crê, tem o quê? A vida eterna. Vamos novamente para outro texto. Depois eu vou comentar. João 12, 32. Jesus está falando sobre a sua morte. João 12, 32. Mas eu, Jesus, quando for levantado, da onde? Da terra, eu atrairei todos a mim. Versículo 33. Ele disse isso para indicar o tipo de morte que ele haveria de sofrer. Quando Deus levanta Moisés nos tempos antigos, e Moisés vai para o Egito libertar um povo que é escravo há mais de 400 anos, na trajetória do Egito à terra da promessa, esse povo, eles se rebelaram contra Deus. E vai acontecer um episódio agora. Serpentes venenosas começaram a surgir no meio do povo e começaram a picar a multidão. Muitos morreram. Moisés, então, agora, como o líder daquela massa numerosa, ele vai clamar a Deus por socorro. E Deus agora diz para Moisés fazer uma serpente de bronze. Então Moisés trabalha com o bronze, faz uma serpente, e agora ele tem que colocar a serpente em um varal, em uma haste. Então Moisés levanta agora a serpente e a coloca no meio do acampamento. Toda pessoa que era ferida, toda pessoa que era picada e era automaticamente condenada à morte, essa pessoa tinha que procurar visualizar a serpente de bronze. Então quem olhava para ela, automaticamente era curado. Então agora Jesus está dizendo que ele deve ser levantado sobre a terra, para que de fato todos aqueles que olharem para ele na cruz sejam salvos, curados e libertos do inferno. Então, quando nós olhamos para a Bíblia, tudo é uma sombra sobre o Cristo. O Evangelho de Jesus, ele é o desfecho de um plano inicial que começou no Jardim do Éden. Há um propósito ali, há um projeto. E eu vou ser bem sincero para você. Você sempre fez parte
do projeto de Deus. Desde o princípio, Deus viu eu e você, Deus viu a nossa casa, Deus viu os nossos filhos, Deus viu os nossos netos, Deus viu a nossa cidade, Deus viu as nossas células, Deus viu a Galileu no século 21, sabe? Então desde o princípio, Deus pavimentava um caminho, chamado cruz, o maior espetáculo do mundo. Mas a Bíblia também vai nos dizer, e segundo os historiadores de séculos passados, como Eusébio ou Flávio Josefo, vão dizer que a cruz era a pior morte de todas. Então, quando o imperador queria sentenciar alguém a uma morte banal, sentenciava esse homem à cruz. Então a cruz era a pior forma de um condenado vir a óbito. Era para os piores criminosos, porque ela era uma morte dolorosa e demorada, não era rápida. Então, antes de ser colocado sobre a cruz, o condenado era açoitado, era espancado. Havia, sabe, uma carnificina causada pelos açoites, pelos chicotes. Então, o próprio condenado, muitas vezes, morria antes mesmo de estar na cruz. No momento do flagelo, muitos condenados morriam. Então, quando nós olhamos para o filme de Mel Gibson chamado A Paixão de Cristo, e ele retrata muito bem sobre a crucificação, sobre os momentos finais de Yeshua, aquilo ali simplesmente é uma ideia, porque é indescritível chegarmos em um consenso sobre o que Cristo passou. Por causa de quem, pastor? Por causa de mim e de você. Porque Jesus não merecia a cruz. Pastor, se Jesus não merecia a cruz e a cruz existe, ela era para quem? Para mim? Ela era para mim. A cruz era para você. Quem merecia ela? Somos nós. Mas agora, o Filho, que segundo o Apocalipse vai dizer, Cordeiro morto, desde a fundação do mundo, ele tomou o meu e o seu lugar, por amor. Por amor. Ele se entrega. Ele ama a morte. E isso é um pouco contraditório. A vida amar a morte. O autor da vida se dobrar à morte, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você pode fazer barulho aí? Às vezes nós pensamos que aqueles homens, ou quem viveu na época de Cristo, foram maus. Mandaram crucificá-lo, prenderam, espancaram Jesus. Talvez você possa se achar um pouco até melhor. Às vezes nós achamos que somos melhores do que Adão, que se tivéssemos lá no paraíso, não tínhamos cometido o erro que ele cometeu. Claro que não, você cometeria pior. Eu cometeria pior. Sabe, nós temos um senso falso de justiça, de equidade, aonde nós achamos que somos melhores do que os outros, aonde nós sentenciamos todo mundo ao inferno,
E nós achamos que por causa de uma bondadezinha, vamos ganhar o céu, o reino de Deus. Lucas 23, 20. Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 20. Desejando soltar a Jesus, Pilatos dirigiu-se novamente à multidão. Mas a multidão, versículo 21, continuava gritando. O que eles gritavam? Crucifique-o! Crucifica ele! Não tem conversa. Versículo 22. Pela terceira vez, Pilatos foi falar com a multidão. E ele agora vem indagar a multidão. Por quê? Por que vocês querem que eu crucifique esse homem? Eu não estou vendo crime nenhum. Ou seja, ele é inocente. Ele não é culpado. Ele não fez nada para estar aqui sendo julgado. Então ele propõe algo. Olha, eu vou apenas castigá-lo. Aí depois eu solto ele. Vamos fazer esse negócio, vamos fazer esse acordo. Deixa eu levar ele ali e convidar os soldados e nós vamos dar uma surra nele. E aí a gente libera esse homem. Porque ele não merece morrer. Versículo 23. A multidão, porém, pedia insistentemente, com fortes gritos, que Jesus fosse crucificado. E a gritaria, ou seja, a voz da turba alvoroçada, prevaleceu. Então, não adiantou o coração sensível de Pilatos, não adiantou o conselho de Pilatos. A multidão queria um espetáculo. A multidão queria ver aquele homem sobre a cruz. Sabe o que é a cruz? Ela é uma obra que revela duas realidades diferentes. Diga, a cruz é uma obra. Não, só quem está vivo, vamos lá, diga, a cruz é uma obra que revela duas realidades com um final diferente. Uau! A primeira realidade da cruz é para aqueles que nela crê. A primeira realidade da cruz é para todo aquele que crê no ato salvífico de Cristo. Para todo aquele que nele crê, a cruz se torna um portal de salvação. A segunda realidade da cruz, ela é para todos que rejeitam o plano redentivo de Deus. A segunda realidade da cruz é para todos que brincam de cristãos, que não se posicionam com Deus, que vivem uma falsa religiosidade, que vivem um falso cristianismo, que colocam sempre uma desculpa para não viverem de fato a grandeza do Evangelho. Então, para esses que rejeitam a cruz, para esses que zombam da cruz, a cruz se torna um portal de condenação eterna. Então, o fim que eu e você terá um dia, que pode ser amanhã, ou pode ser daqui 50 anos, mas o certo é que todos nós um dia teremos um fim. Mas esse fim pode se manifestar de forma diferente para ambas pessoas. Alguém pode ter um fim diferente de outra pessoa, por causa da sua escolha, por causa da sua
decisão. O cristianismo, ele vai muito mais do que uma mensagem bonita. E segundo alguns, a mensagem do evangelho se resume naquele texto que diz: Deus é amor. De fato ele é amor. Mas Deus também é um juiz. Eu não sei se você sabe. E ele é um juiz justo. Um juiz que não tem sombra de variação quando julga as intenções do homem. Um juiz que não é levado por classe econômica, por cor da pele, mas é um juiz que julga segundo as nossas, decisões diárias. Então nós precisamos entender que hoje nós temos uma oportunidade, cara. E essa oportunidade não é só para quem não conhece Jesus. Porque geralmente quando pregamos sobre a cruz, olhe para mim, você pensa assim: uau, essa mensagem é para os ímpios. Essa mensagem é para todos aqueles que não estão em uma igreja. Não, a cruz continua sendo uma mensagem para todos aqueles que um dia ouviram o nome de Jesus. É uma mensagem eterna. É uma mensagem para a humanidade. E quando nós olhamos para a cruz, sendo cristãos, pertencendo a um corpo congregacional chamado igreja, quando eu olho para a cruz, olhe para mim, eu vejo uma responsabilidade muito grande sobre os meus ombros. Quando eu olho para a cruz, eu penso comigo: uau, eu tenho que ser um cristão melhor. Quando eu olho para a cruz, eu penso comigo: uau, eu tenho que ser um pai melhor. Eu tenho que ser um esposo melhor. Eu tenho que ser um amigo melhor. Eu tenho que ser um pastor melhor. Porque a cruz, escute, filho, ela não é o fim. A cruz é o começo de uma eternidade com o Pai ou com o diabo. Ah, pastor, mas eu não acredito nisso. Ok, eu respeito o seu ponto de vista, mas a palavra do Eterno nos ensina diferente do seu ponto de vista. E entre você e a palavra, 1000 vezes a palavra. Entre a palavra e as ideologias do mundo, 1000 vezes a palavra. Por ela eu estou pronto para morrer, porque eu sei que ainda que eu morra, eu encontrarei com o Pai da eternidade. O crédito ou descrédito que nós damos à cruz pavimenta o nosso percurso rumo à eternidade. Posso fazer uma pergunta? O que é que a cruz representa para você? Você já parou para pensar nisso? Meu senhor, minha senhora, quando você faz o nome do Pai, o que isso significa? Quando você pega, sabe o crucifixo que você usa e de repente você o beija, o que isso significa? Quando você vai num tatuador e pede para ele fazer a tatuagem de uma cruz no seu braço, o que isso significa? Quando você vai em uma loja cristã e compra uma cruz e veste uma camisa top com uma cruz estampada, o que isso significa? Quando você se assenta com os seus amigos e eles estão ansiosos para ouvir a mensagem da cruz, o que isso significa? Talvez a gente pode dizer assim: não, pastor, eu não traio Jesus. Pastor, eu amo Jesus demais. Pastor, eu sou tão devoto. Pastor, eu sou tão dedicado à igreja. Pastor, eu não falto uma missa. Pastor, eu não falto um culto. Eu estou em todos os eventos
da minha paróquia, da minha igreja. Eu sou um defensor, pastor, da religião. Sem ela, o mundo está perdido. Uau, parabéns para você. Parabéns para você. Mas toda vez que você rejeita o evangelho, toda vez que você nega Jesus, toda vez que você trai a palavra de Deus, se comportando totalmente de forma contrária àquilo que Ele nos orientou, nos ensinou, você está pendurando Jesus de novo na cruz. Toda vez que você vem para a igreja, ouve o evangelho, e o evangelho fere o seu coração, assentado me ouvindo, você começa a ter uma explosão mental e começa a pensar em algumas mudanças que são essenciais para você. Mas quando você sai por aquelas portas e você não aplica isso na sua vida cotidiana, me desculpe, você está voltando Cristo para o vitupério da cruz. Porque a gente acha que são só pecados horripilantes que vai pendurar Jesus de novo. A gente acha que é só aquilo que o fulano ou a Beltrana está fazendo no secreto, sabe? É que vai entristecer a Deus. Mas espera aí, a falta de responsabilidade cristã, a falta de maturidade cristã, a falta de responsabilidade, a falta de posicionamento, a falta de aliança com Deus, a falta de amor pela igreja, coloca Jesus novamente no caminho do Gólgota, no caminho da cruz. Então, quando eu olho para a cruz, eu só tenho um sentimento: eu preciso ser melhor. Eu preciso carregar a minha cruz dia após dia, todo dia. E eu vou te dizer algo: quando nós falamos sobre carregar a cruz, isso não nos remete a uma doença, ok? Isso não remete o senhor à sua sogra, ela não é sua cruz. Sua cruz não é o seu vizinho que está pegando o seu pé, não. A cruz de Cristo que Ele nos diz para colocarmos sobre o ombro, não tem nada a ver com coisas naturais, problemas pessoais, entende? A minha cruz é uma dívida, pastor, que eu não saio dela. Mentira. Isso não tem nada a ver com a cruz. A cruz é um peso de responsabilidade relacionado ao Santo Evangelho. A cruz é o peso do chamado. A cruz é o peso de se assentar e assistir o espetáculo do homem Jesus. Você compreende isso? Então pare de transicionar a cruz para coisas vãs. Vai lá, dá um beijo na sua sogra e tudo se resolve. Vai lá, pede perdão para sua esposa, tudo vai dar certo. Vai lá, trabalhe um pouco mais, seu patrão vai aumentar seu salário. Faça a sua parte. Mas não despreze a cruz com coisas pequenas. Sabe, a verdadeira cruz que nós devemos carregar, ela causa em nós alegria, prazer. Eu sou meio contra, sabe? Às vezes eu vejo algumas pessoas dizerem que ser cristão é difícil. Cara, ser cristão é fácil demais. Difícil é pertencer ao diabo, irmão. E bem dizia aquela canção dos nossos irmãos do passado, que a coisa tá feia, a coisa tá preta. Quem não tá com Deus, tá na unha do capeta. Meu irmão, servir o Cristo, participar do ambiente desse de glória, ter o nome escrito no livro dos salvos, ter uma nova identidade, uma nova mentalidade, ter um novo coração, ter um caráter batizado pelo caráter de Cristo, compreender que aquilo que eu estou fazendo não significa nada.
mas que tudo que eu estou desfrutando faz parte de um plano redentivo. Isso me faz viver o Evangelho com todo o coração, com todo amor, com toda dedicação. Sabe? É isso que nos falta. É olhar para o espetáculo e encher os nossos olhos de lágrimas. Qual foi a última vez que você chorou lendo um livro? Qual foi a última vez que você chorou assistindo uma peça teatral? Qual foi a última vez que você chorou ouvindo a palavra do Eterno? Qual foi a última vez que você veio para o culto e você não queria que ele acabasse? Qual foi a última vez que você entrou aqui, o culto acabou, você continuou na cadeira? Qual foi a última vez que você levantou de madrugada e você chorou a noite toda pelas almas que estão perdidas indo para o inferno? Qual foi o último dia que você orou pela sua mãe, pelo seu pai, pelos seus filhos? Qual foi o último dia que você se posicionou? Toda vez que Jesus é traído, seja por mim, por você, ou por um ateu, toda vez que Jesus é negado, zombado, a cruz se torna um espetáculo de maldição. Toda vez que você ouve o Evangelho, e zomba de Cristo, a cruz se torna um espetáculo maldito para você. Mas toda vez que um pecador aceita a mensagem da cruz, toda vez que alguém reconhece que é pecador, toda vez que alguém se dobra diante de Deus, toda vez que alguém olha para Jesus e diz: tem misericórdia de mim, eu entrego a minha vida a ti, a cruz se torna um espetáculo bendito. 1 Pedro capítulo 2, versículo 24. 1 Pedro 2, 24. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça de Deus. Por suas feridas fomos curados. Os seus pecados não podem mais te aprisionar. Você não pode ser hipócrita, dizer que entregou a vida para Jesus, mas ser amante do pecado. Você não pode ser um cara falso, dizer que entregou a sua vida para Jesus, mas ainda continua vivendo as mesmas patifarias, as mesmas iniquidades do passado. A partir do momento que você entende o plano redentivo de Cristo, você vê nele todo o seu pecado transferido para aquele corpo. Então, em Cristo, os meus pecados foram colocados. Os seus pecados foram colocados em Jesus. E é por isso que quando eu olho para o espetáculo da cruz, eu vejo duas coisas que são antagônicas, contraditórias, distantes, mas unificadas ao mesmo tempo. Quando eu olho para esse espetáculo chamado cruz, eu vejo amor e ira. Um amor tão furioso do Pai, que despeja a sua ira sobre o Filho, para que todo aquele que nele crê não seja julgado, não seja sentenciado, pois na cruz de Cristo, os nossos pecados foram de uma vez por todas perdoados para a glória de Deus.
Por isso a Bíblia vai dizer, cara, que não existe condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você está em Cristo? Não existe condenação para você. O espetáculo da cruz é uma palavra que revela quem somos, mas também nos torna aquilo que de fato Deus sonhou para que fôssemos. Então, quando eu olho para a cruz, eu vejo que eu sou um pecador, eu vejo que eu preciso de Jesus, eu vejo que eu devo amá-lo de todo o meu coração, que eu devo me entregar a Ele sem reservas, que o meu relacionamento com Ele é tudo ou nada. E ao reconhecer quem eu sou, a graça dEle me aperfeiçoa naquilo que de fato Ele me projetou para ser. Isaías 43, 25. O profeta messiânico vai nos dizer, Isaías 43, 25. Sou eu mesmo, aquele que apaga todas as suas transgressões, e por amor de mim, eu não vou me lembrar dos seus pecados. Esse é o espetáculo da cruz. Esse é o espetáculo de Jesus. Que quando nós olhamos para a cruz, nós vemos que os nossos pecados não têm mais poder sobre nós, que não existe mais prisões, que a depressão não é mais uma prisão, que o pensamento suicida não é mais uma masmorra, que as dores, as feridas, as angústias, os vícios, os desejos, a carne que nos dominava, não tem mais poder sobre nós, porque em Cristo tudo se fez novo. Em Cristo nos tornamos a imagem bendita do Pai. Em Cristo ganhamos uma novas vestes. Em Cristo ganhamos um novo destino. Obrigado, lindão. Colossenses capítulo 2, versículo 13. Quando vocês estavam mortos nos vossos pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou em Cristo. Ele nos perdoou de todas as transgressões. Versículo 14. Ele cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças, e que nos era contrária. Então ele removeu, e ele pregou, ele cravou na cruz. Versículo 15. E tendo despojado os poderes e as autoridades, ele fez deles um espetáculo público, triunfando, vencendo na cruz
sobre todos eles. Olhar para a cruz não é ver derrota. Olhar para a cruz não é ver um Cristo fragilizado. Olhar para a cruz não é ver um Jesus debilitado, fraco, necessitando de ajuda. Mas olhar para a cruz é ver um cenário de triunfo, aonde ele sobe na cruz, aonde ele se entrega ao madeiro, para vencer o diabo, o inferno, o pecado, o mundo e tudo aquilo que se levanta contra a glória de Deus.